Bom dia, irmãos. Iniciamos mais uma aula da nossa EBD, onde na nossa aula de hoje estaremos estudando mais uma das cartas de Paulo. Hoje estudaremos especificamente Filipenses 3 e 4. Então hoje é a nossa aula 11. Estamos quase encerrando mais um trimestre. O título da nossa aula hoje é o alvo a ser alcançado. Nossos objetivos, né? Vamos inicialmente aos nossos objetivos. Compreender que precisa colocar os seus olhos fitos em Jesus. Aqui nós, como objetivo, nós temos uma simplicidade bastante acentuada nesse objetivo. Simples porque é algo muito fácil de ser falado, de ser explicado, de ser colocado. Mas na prática há uma dificuldade disso. Então, além do saber, como temos colocado no objetivo, há um fazer também, que o além do compreender é executar, é colocar os nossos olhos fitos em Jesus. E o segundo objetivo, colocar sua vida em direção ao alvo, que é Cristo, e buscá-lo a cada dia. Então hoje o nosso tema, o título da nossa aula, né, é o alvo a ser alcançado. Sabemos e temos a convicção de qual é o nosso alvo. Porém, para alcançar esse alvo, nós temos alguns pontos e alguns passos a seguirmos para conseguirmos alcançá-lo. Então vamos diretamente iniciando a nossa aula. Nosso texto áureo de hoje encontra-se em Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então aqui nós temos dois pontos importantes a destacar nesse nosso texto áureo, né? E que serão trabalhados no decorrer dessa breve aula. Primeiro ponto, né? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, o passado. Esquecermos o passado. Eis que tudo se fez novo. E avançando para adiante, para frente, sempre prosseguindo para o alvo em busca do nosso prêmio celestial de Deus por meio de Jesus. Então, dando início ao nossa aula propriamente dito, nosso conteúdo propriamente dito. Então, o primeiro ponto é acerca do alvo, vem o aprendizado, né? E com o aprendizado vem o cuidado com quem e o que estamos aprendendo. Em Filipenses capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e é para a segurança vossa. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, aqui nós temos uma advertência de Paulo. Diante disso, diante do aprendizado. Por quê? Paulo diz e afirma nesses textos que requer cautela, que requer cuidado, que requer prudência. Isso considerando o tempo em que foi escrita essa carta. Mas, nos dias de hoje, não é diferente. Nós precisamos ter essa cautela, esse cuidado e essa prudência com o que estamos aprendendo e de quem ou com quem estamos aprendendo. Por que Paulo fez essa advertência? Era para que não deixar de olhar. Né? A ideia de Paulo é não deixar de olhar.
Não pode passar despercebido todo tipo de ensino. Então, há vários tipos de ensino. Podemos nos deparar e encontrarmos no nosso dia a dia, na nossa jornada, vários tipos de ensino. E a ideia é o quê? Não é deixar de olhar, não é fechar os olhos, não é ignorar, simplesmente. Mas é termos essa cautela, esse cuidado e essa prudência, para que o Espírito Santo nos sirva de filtro para que consigamos distinguir o que é bom, o que é viável do que não é. Aqui nessa carta de Paulo tem alguns termos, algumas palavras, os cães, os maus obreiros e os da falsa circuncisão. Nisso o que acontece, que Paulo ele identificou nesse texto muito bem, inclusive, aqueles que poderiam fazer mal aos crentes. Então, aqui nós temos 3 grupos, vamos dizer assim, que poderiam fazer mal aos crentes. Os cães, os maus obreiros e os da falsa circuncisão. A religiosidade, os maus obreiros, e o inimigo propriamente dito, os cães. Mas diante disso, nós temos que trazer para a nossa realidade. Essa orientação de Paulo, ela se aplica para nós e para os nossos dias, para a nossa atualidade, no nosso contexto atual. Aqui nós temos então alguns questionamentos, alguns pontos. O que tem feito parte do nosso aprendizado? O que estamos aprendendo, isso alimenta, nutre o sonho, a nossa fé, o sonho palpável, vamos assim dizer, da salvação, do encontro presencial face a face com Deus? Ou o que estamos aprendendo fragiliza o alvo da nossa fé, nos tira o foco? Isso, a resposta desse questionamento vai nos trazer a clareza acerca desse aprendizado, se ele tem sido bom ou não. Traz clareza ou embaraços para focarmos o nosso alvo? Será que estamos com isso tendo a oportunidade de, com o aprendizado, de aproximarmos do nosso alvo? Ou tem sido embaraço para o nosso alvo, nos tem distanciado do nosso alvo, do nosso foco, que é Cristo? Esse aprendizado, ele consolida a busca do alvo ou bombeia a busca dele? Esse aprendizado que estamos tendo, que estamos buscando, qual é o resultado desse aprendizado? E por último, os ensinos que recebemos e de quem recebemos ajuda e fazem o alvo ficar mais próximo ou mais distante? Então, nesses 4 pontos que temos na tela, nós temos uma breve reflexão acerca de como estamos aprendendo, de questionamentos que devemos colocar e levantar acerca do que estamos aprendendo ou tendo de aprendizado, considerando que o quê? Todo aprendizado para a vida do cristão deve focar no alvo. Se não está focando ou nos direcionando para o alvo, há de se pensar acerca da importância, da qualidade, da veracidade desse aprendizado. O segundo ponto que nós temos em Filipenses 3,7, que eu vou ler agora, onde diz assim: mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. Nem sempre, aqui é um ponto bem interessante, e que por vezes nós ficamos pensativos. Nem sempre perder é derrota.
quando perdemos para ganhar Cristo. Então, aqui Paulo, ele diz que muitas coisas em sua vida que antes eram importantes, ele renunciou por amor em Cristo, por amor a Cristo. Em vermelho aqui na tela nós temos perdeu para ganhar. Temos sim que sofrer algumas perdas na nossa caminhada com Cristo. Um dito popular, né? Cada escolha uma renúncia. Quando escolhemos caminhar com Cristo, nós renunciamos a muitas coisas. Porém, ganhamos Cristo, ganhamos a vida eterna. Né? Com isso, perdemos algumas coisas, abrimos mão de algumas coisas do passado que não necessariamente nos eram convenientes, considerando o reino. Então, a proposta do nosso coração, muitas vezes, tem sido adquirir a Cristo, conquanto, que eu não precise deixar as minhas conquistas pelo pecado. Aqui é um ponto bastante importante, né? Quantas conquistas adquirimos por meio do pecado? Eu quero sim Cristo, porém aquilo que eu conquistei por meio do pecado, eu não quero abrir mão. Então nós temos um dilema diante disso. Eu quero ganhar a Cristo, mas eu não quero perder o que eu conquistei com o pecado. Há um dilema bastante grande a ser elucidado. Nossos olhos precisam estar fitos em Jesus, e para que isto seja real, entenda que nem sempre perder significa derrota, né? Nossos olhos têm que estar fitos, firmes, fixos, né? Atentos em Jesus, para que isso seja real. E nem sempre perder significa derrota. Abrir mão de algumas situações, de alguns pontos, de algumas circunstâncias em nossas vidas em prol de Cristo não é perder, né? Necessariamente. Não é uma derrota, mas pelo contrário, é uma vitória, né? Porque por meio de Cristo somos mais do que vencedores. Em Filipenses 3,13, nós temos assim: irmãos, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. É uma parte do nosso texto áureo. As coisas do passado, elas só devem ser lembradas se forem para ações de graças e júbilo diante do Senhor. Então aqui é um ponto que por vezes traz peso, até mesmo tristeza, traz lutas, traz dificuldades para a vida do cristão, que é o passado. Muitas pessoas, e podemos dizer que inclusive dentro da igreja, encontram-se aprisionadas ao passado. Porém, pela orientação que nos foi dada por Paulo nesse versículo, o passado ele só deve ser lembrado, ele só deve ter um peso sobre nossa vida se for para graça, né, para ações de graça, para agradecer ao Senhor. Então, a nossa vida ela não deve ser motivada pelo aprisionamento do passado, né? Como nós falamos quando estávamos falando sobre nossos objetivos, né? Quem vive no passado e com lamentações no passado, principalmente, não tem tempo de olhar para o que está à frente e perseguir o grande alvo da fé. Nós não podemos permitir que o passado nos conduza. Aqui nós temos, quando falamos em passado, nós por vezes entramos em situações delicadas, principalmente no que diz respeito ao relacionamento familiar, a tudo isso. Mas o fato é que o que passou, né,
passou, é o passado, né? E muitas vezes esse passado, essa vida presa no passado, faz com que a gente perca o foco e pare de perseguir o alvo, vivendo consequentemente no passado ou sendo conduzido pelo passado. Nisso tem o grande problema do que? Aonde o passado está nos conduzindo? Para a glória do Senhor ou para as trevas? É um ponto bastante interessante de refletirmos acerca disso. Mas o que nós não podemos definitivamente, enquanto cristãos, é permitir que o passado nos conduza. Porque se o passado não nos conduzir, nós não iremos perseguir o grande alvo da nossa fé. Isso é um fato. Deve ser desenvolvido em nós o exercício da confiança na providência divina e não na ansiedade humana. Filipenses 4:6. Então, nós temos uma passagem bastante conhecida, bastante utilizada, né? Que muitos de nós sabem de cor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Ansiedade, né? Então, vamos traduzir aqui de forma bastante simples, dentro do nosso contexto de igreja, o termo ansiedade. Considerando o contexto do texto da carta de Paulo aos Filipenses. É uma maneira de dizer que Deus não cuida, que Ele não toma as providências e que Deus não faz. Quando estamos ansiosos ou quando estamos tomados pela ansiedade, né, vamos reformular aqui, é uma maneira de nós dizermos, é uma maneira em que eu digo que Deus não cuida, que Deus não toma providências e que Deus não faz. Isso, traduzindo, né, seria a ansiedade. Por quê? Nós deixamos de lado a confiança na providência divina e com isso damos a confiança, ou aí que surge a ansiedade humana. Paulo nos deixa uma orientação bastante clara. A maneira, né, o antídoto para combatermos a ansiedade é desenvolver e crescer na fé. Colocar a nossa confiança em Deus, obviamente, em prática. A forma mais simples e eficiente de combater a ansiedade é desenvolver e crescer na fé. Se nós temos a nossa fé firme e alicerçada, com a nossa confiança plena em Deus sendo praticada, a ansiedade vai certamente ficar de lado. Só um ponto importante a destacarmos aqui, né? A ansiedade, ela é tratada pela medicina, inclusive como, diríamos assim, como doença, e nós, enquanto cristãos, nós não desmerecemos isso, não menosprezamos esse conhecimento, sabendo que há a necessidade de tratamento específico. Mas, dentro do nosso contexto, pautado na Bíblia, né, a maneira de combatermos a ansiedade, né, é derramando a nossa plena confiança em Deus. Dando o prosseguimento, né, dando continuidade, independente das circunstâncias, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Em Filipenses 4, versículos 12 e 13. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nisso tudo, indiferente das circunstâncias,
Nós somos fortalecidos pelo Senhor. E aqui Paulo deixa bem claro a certeza acerca da provisão do Senhor. Ele podia ter abundância ou podia ter falta, podia ter fartura ou até mesmo privações, porque o seu Deus o fortalecia sempre, em todas as circunstâncias, boas ou aparentemente ruins. Aqui nós temos uma palavra bem interessante. Boas ou aparentemente ruins. Muitas vezes passamos por privações, passamos por lutas, por dificuldades que aparentemente nos são ruins. Aparentemente. Porém, nós temos que lembrar que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo quando aparentemente ela seja ruim para nós, enquanto humanos e imortais. Então, Paulo ele tinha essa certeza de que, indiferente das circunstâncias, Deus sempre o fortalecia e o sustentava. E daí deixo para os irmãos uma pergunta. Você pode dizer, não importam as circunstâncias, eu tenho um Deus que cuida de mim? Pode responder isso? Sim ou não? E daí o grande desafio, né, para quem está de olho no alvo, que é Jesus, porque já aprendi a contentar. Então, quando falamos de circunstâncias, surge o grande desafio, que é o contentamento. Né? Já aprendi a contentar-me? Contentar-me com o que tenho, com o que o Senhor me permite ter? Ou o meu foco, o meu alvo está sempre além disso e eu nunca me encontro contente e satisfeito? Então, esse é o grande desafio para quem está de olho no alvo, que é Jesus. Para nós concluirmos e apresentarmos um breve resumo, que é o que os irmãos já receberam anteriormente, como colocar nossa vida em direção ao alvo e buscá-lo. Né? Não basta nós termos um alvo, nós precisamos buscá-lo. Uma empresa que determina, por exemplo, uma meta para seus colaboradores, uma meta, um alvo, se esse alvo, essa meta não for buscada para ser alcançada, ela não vai ser atingida. Então, quando falamos da nossa vida em direção ao alvo, nós temos que ter bem claro qual é o nosso alvo, ou quem é o nosso alvo, que é Cristo, e o que estamos fazendo para alcançá-lo. Né? Como estamos buscando alcançar esse nosso alvo. Então, o primeiro ponto, nunca perca Jesus de vista. Nada pode ofuscar Jesus de seus olhos. 2. Cuidado. Muito cuidado mesmo com quem e o que você tem aprendido. Não seja ingênuo na vida espiritual. Seja simples, porém criterioso. 3. Não deixe o passado conduzir você. Não se prenda ao saudosismo. Quem olha para trás para se lamentar, não avança. E 4. Aprenda a confiar em Deus, que é o antídoto da ansiedade. E assim, irmãos, nós encerramos mais uma aula da nossa EBD, com a graça do nosso Deus, e que possamos, com essa aula, termos mais uma vez voltado nossos olhos para o alvo e que o desejo, a iniciativa de buscar atingir o nosso alvo esteja sendo renovada e fortalecida mais uma vez. Então vamos orar encerrando essa nossa aula. Deus amado, nós agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, por esse tempo em que estamos ouvindo acerca da Tua Palavra, estamos buscando orientações acerca da Tua Palavra, que possamos, ó Pai, nesse tempo,
nesse período e com essa aula temos tido o entendimento necessário dado pelo Teu Espírito Santo, e que com isso possamos buscar cada vez mais alcançar o alvo, que é Cristo. Que o nosso alvo seja cada vez mais claro e mais próximo de nossas vidas, e que seja sempre o desejo do nosso coração de buscar cada vez mais a Tua presença, de cada vez mais estar mais próximo do alvo, que é o Senhor. É o que nós agradecemos, é o que nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Então, irmãos, com o fim dessa aula, nós estamos quase encerrando mais um trimestre, que possamos, nesse período de pandemia, continuar buscando a presença do Senhor, pedindo a proteção do Senhor sobre nossas vidas. E que todos possamos permanecer debaixo do cuidado do nosso Pai, né? Então, uma boa semana a todos e que Deus os abençoe.